E aí, pessoal, esporte científico na área. Hoje vamos falar da regra 6 do futebol, os outros membros da equipe de arbitragem. Já falamos do campo, da bola, dos jogadores, do árbitro. E agora vamos falar dos outros membros da equipe de arbitragem, que não existe só o árbitro central, e sim outros membros que ajudam a controlar o jogo. Então, como iniciei a minha exposição, e quem acompanha o futebol sabe que há outros membros além do árbitro central que são tão importantes quanto ele. Então, além do árbitro central, que é o mais visto, é o mais centralizado, é o que o pessoal destaca a atenção e as suas raivas, há também os assistentes, que são conhecidos como bandeirinha, os árbitros assistentes. Em alguns casos, já nos jogos profissionais, enfim, das séries A, B, C e D, tem o quarto árbitro. E também, em alguns casos, há também árbitros assistentes adicionais. Há também árbitro assistente reserva. E, para aqueles... Aí eu acho que atualmente é só na série A e B. Eu não sei se na série C já tem. Mas em jogos mais importantes, para resumir, há também a equipe do VAR. Então a equipe de arbitragem, ela, dependendo da magnitude do jogo, ela é um corpo bem grande, né? Como vocês veem aí na foto, que são cinco árbitros se apresentando, o árbitro central, os dois assistentes e o quarto árbitro, provavelmente mais um adicional ali. Em alguns casos há fotos com mais pessoas, inclusive, né? As funções, aqui nas funções do árbitro assistente, por exemplo, o popular bandeirinha, é ver se a bola saiu, tanto para lateral, escanteio, a quem corresponde o tiro de meta. O tradicional, acho que as pessoas mais se importam e mais veem no jogo é quando ele marca o impedimento, né, além desses lances. E outra função muito importante, que é quando ocorre tanto a cobrança de pênaltis por si só ou no pênalti, quem vai ver se o goleiro avança antes da bola ser chutada é o árbitro assistente. Então é uma tarefa muito importante aqui na disputa de pênaltis. E caso tenha árbitros assistentes adicionais, aí o árbitro assistente, quando ocorrer a cobrança, ele deve se situar na marca penal. Mas isso é mais raro de acontecer, né, pessoal? E também outra coisa que todo mundo acompanha, que quando ocorre a substituição, né, o árbitro assistente supervisiona esse procedimento da substituição. E ele também pode entrar em campo em alguns momentos, principalmente para se fazer respeitar a distância dos 9 metros em 15. E caso, ainda em questões, né, isso é muito comum até. Então, se o assistente falhar, o árbitro coloca na súmula. Isso é muito comum no sentido de que às vezes o árbitro falha e coloca questões no assistente. Às vezes é correto, né? Às vezes foi o assistente que falhou, mas muitas vezes o assistente fica com a culpa que é terceirizada para ele através do árbitro. O quarto árbitro, né, seria supervisionar a substituição, verificar o equipamento dos jogadores do substituto. É ele que controla, ali antes do jogo, tanto as bolas reserva como a questão se o jogador não está com correntes, aqueles equipamentos que a gente falou na regra referente aos jogadores, né? Ele controla a entrada, né, do jogador após sinal do árbitro. Indica também o tempo de acréscimo mínimo
ao final de tanto o final de cada tempo como da prorrogação. Informa o árbitro das condutas incorretas na área técnica. Então tem alguém xingando tanto o quarto árbitro como o árbitro central ou qualquer outro elemento, ou fazendo alguma atitude incorreta. Geralmente é o quarto árbitro que menciona isso para o árbitro central, e daí ele vai fazer a punição. E as funções, né? Ainda sobre as funções, há os árbitros assistentes adicionais. Então, quando a bola passa da linha de fundo, incluindo quando o gol é marcado, qual equipe também tem direito de executar o tiro de meta ou escanteio, e se o goleiro avança ou pênalti. Ou seja, é uma complementação das funções dos árbitros assistentes. E o árbitro assistente reserva, nos casos que existe, ele vai substituir tanto o quarto árbitro ou um assistente adicional quando esses não puderem continuar. É bem raro acontecer isso. Bem raro nos jogos grandes, mas já aconteceu. E quando acontecer, esse árbitro assistente de reserva está de prontidão para cobrir qualquer um desses dois. E também tem, hoje em dia, né, como eu mencionei, tem um árbitro assistente de vídeo, que esse vai ficar de prontidão para apresentar o replay do lance, seja lance de gol, pênalti ou cartão vermelho, que é os casos em que o árbitro de vídeo é acionado. E aqui uns sinais da arbitragem, né, dos árbitros assistentes de substituição. Acho que é bem comum, né, que o árbitro levanta a bandeira ali e sobe a placa. Então vou te ver, o árbitro assistente levanta a bandeira e o quarto árbitro sobe a placa. Então é uma questão em conjunto. A lateral aqui, seja para a equipe defensora ou a equipe atacante. A lateral, como eu falei, eu não tinha parado, seja para a equipe defensora ou atacante. O escanteio, tiro de meta, né? Aqui o escanteio com a bandeira abaixo, tiro de meta, com a bandeira também esticada para frente. O impedimento, aqui creio que todos já viram esse sinal e ficaram com alívio ou irritados em determinado momento, mas tem mais de um impedimento. Eu confesso que além desse com a bandeira para cima, só com a regra que eu fiquei sabendo por exemplo, esse impedimento na proximidade do árbitro assistente e num ponto distante. Eu confesso que por memória eu não lembro de ver esses dois tipos de impedimento. Mas enfim, pode ter sido no calor do jogo, desatenção, alguma outra coisa, mas não é tão comum. Não tinha mais slide que eu me atrapalhei ali em questões do vídeo que tinha deletado de outro. Mas bem curto aqui essa regra 6, pessoal. Vou fazer os adendos também depois. Mas vê que a questão dos árbitros se sente algo mais simples em relação ao árbitro, que tem muito mais funções, né? Inclusive de parar o jogo, controlar, inclusive a área extracampo, as funções dos árbitros assistentes e do quarto árbitro, apesar de serem muito importantes, elas são menores em relação ao árbitro. E é isso, pessoal, continuamos aqui, né? Teve essa questão no vídeo aí, vou tentar não cuidar mais desses pontos. Gostei muito das visualizações do vídeo 4, que aumentaram bastante, me motivou a fazer esses vídeos. E vamos continuar vendo todas as regras, com visualizações ou não. Infelizmente eu não estou tendo feedbacks sobre, mas quando tiver eu vou tentar ajustar para ver o que está minimamente ok ou não. É isso, pessoal. Até a próxima. Seguimos com as próximas regras.